Querido povo de Deus, filhos e filhas, na quinta eucarística, hoje, o 7º dia do cerco de Jericó, que acontecerá mais tarde, às 19 horas, desde já convido-os às 5h30 para a missa, depois o cerco de Jericó, que será transmitido pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. 7 semanas, 7 quintas eucarísticas, lembrando os 7 dias que o povo de Israel, amando, sob o comando de Josué, amando de Deus, caminhou em torno das muralhas de Jericó e clamava que elas fossem derrubadas. E no 7º dia não ficou pedra sobre pedra e o povo conseguiu a libertação. Assim, acreditando naquilo que nosso Senhor no domingo nos lembrou, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, é fruto desta promessa, que o Senhor nos dá a certeza da vitória no tempo de Deus, na hora de Deus, no querer de Deus, mas algo que nos motiva a acreditar que não há muralhas que não sejam derrubadas, não há dificuldades que não possam ser superadas, quando movidos pela fé e pela oração. Sabemos que o domingo deve ecoar, que o domingo na sua liturgia, deve ser uma referência diária e constante, e portanto, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E de modo particular, quando isto se faz na Santa Missa, quando isto se faz na Eucaristia, que é por excelência a melhor, mais completa e profunda oração. Porque, meus irmãos, nós temos oportunidade de, na Santa Missa, apesar de nosso esforço de falar com Deus, mais é Deus que fala conosco. Se percebermos pela palavra, nos dirige no mínimo 3 vezes sua palavra, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho, é Deus falando. É Deus nos admoestando, é Deus nos afervorando. Então, a oração da missa, ela é perfeita, primeiro, porque é Deus que nos orienta, é Deus que toma a atitude de falar. Segundo, porque o próprio Jesus, que é o sacerdote pleno, é o próprio Jesus que se oferece em holocausto, é o próprio Jesus que intercede por nós. Por isso, podemos deixar outras coisas, mas a missa, jamais. É uma pena que às vezes nós nos acostumamos com o rito da missa e não damos a devida atenção. Mas eu diria, mesmo que isso acontecesse, a participação na missa traz um grande efeito para todos nós. Exatamente por ser o próprio Deus aquele que toma a primeira atitude, por ser o próprio Deus aquele que é a razão da Eucaristia. Nós, eu diria que temos pouco esforço numa missa.
ouvir, acolher, estar atento, participar. Essa é a nossa parte. É impressionante pensar, Deus faz tudo mais. Eu sou um convidado. E como convidado, eu participo de um banquete. Como convidado, eu não preciso me esforçar por muito. Por isso, a Bíblia está sempre marcada com o Senhor fez um grande banquete. A mesa já está preparada. E é assim, meus irmãos. Por isso, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir é um convite de Deus a este sentar-se à mesa com o Senhor. Então, mas se eu, Padre, não estou naqueles meus dias fervorosos, se eu não estou com toda aquela convicção, sente na mesa, coma e beba. Participe da missa, escute o que Deus tem a falar. Tudo mais Deus nos concede. Que privilégio nós temos, não é? Que tão pouco esforço somos chamados a ter. Queridos filhos, é assim que o Senhor age conosco. Você sabe por quê? Porque no fundo, Deus sabe de que matéria fomos feitos. Frágeis como pó, mas a sua imagem e semelhança. E toda a ação de Deus é para que se preserve isto em mim, em você. A imagem, semelhança de Deus. O que Deus se esforça é para que nós lembremos que somos e fomos feitos por Ele. A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Neste contexto, nós nos encontramos diante da Eucaristia e do Cristo, presença real, para que nos alimente nessa jornada desgastante. E hoje, a leitura vai nos falar de um evangelho principalmente, um tanto complicado e fácil de compreender. Complicado se tomado ao pé da letra, fácil quando nós entendemos sob a perspectiva do derramamento do Espírito Santo. Veja, filhos queridos, diz o Senhor: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que estivesse aceso. É impressionante, porque o fogo, ele aquece e o fogo destrói. Há duas razões muito comuns para o fogo. Quando você ateia fogo em uma construção, aquilo que não é durável, quando você coloca no fogo aquilo que não é valioso, vira palha, queima rápido. Então nessa primeira dimensão eu vim trazer fogo para queimar o pecado, não o pecador. Deus nunca quis queimar o pecador, nunca foi da vontade de Deus. Inclusive quando há uma interpretação de que a primeira destruição foi o dilúvio, e a humanidade foi purificada pela água. E quando aquela pombinha saiu e voltou com o ramo, um pouquinho depois no texto, Deus jurou que nunca mais faria dilúvio.
Daí que veio que a próxima purificação é do fogo, mas não esse fogo para matar gente. Você acha que Deus quer matar pessoas? Qual pai? Os desmiolados, os doentes, eu diria assim, doentes pessoalmente, ou doente fruto da sociedade é capaz disso. Mas uma pessoa em sã consciência não mata os filhos, dá vida pelos filhos. Então seria no mínimo errôneo pensar, Deus está mandando fogo para matar as pessoas. Não, Deus está mandando fogo para queimar as impurezas, o que é fútil, o que é passageiro, o que é que às vezes a gente pensa que é importante, mas que quando passar pelo fogo da verdade, diziam os antigos, não durará. Então nessa primeira dimensão, nós deveríamos nos perguntar, Senhor, o que em mim preciso deixar queimar? O que em mim precisa ser purificado? O que em mim eu permito que seja tirado? Isso é libertação. Ou como alguém gosta de dizer, é livramento. Mas tudo que é livramento, tudo que é libertação, dói. Eu diria hoje, como fruto desta palavra, tira, liberta, e cada um ter coragem de escutar aquela voz na consciência que diz, é isto, você aceita que eu te aproxime e que o fogo te liberte? Vou fazer a pergunta de novo. Todos nós temos nossa estrutura humana, ou os nossos castelos, as nossas existências baseadas em algumas coisas. Mas se não for um pilar de concreto, se não for estacas fortes, vai ruir. Às vezes são palhoças, feitas de sapé, com caibros tomados por cupim e desgastados pelo tempo. E a gente se leva a vida inteira remendando, e esse remendar dá um trabalho imenso. Reformar, tentar manter de pé o que não se sustenta mais, leva-nos a gastar muita energia, muito, demais. E eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena mesmo? Gastar parte da tua vida mantendo aquilo que não se mantém mais? Será que não é melhor, enquanto é tempo, permitir que Deus destrua os sapés, os falsos altares, as edificações mal feitas, e construir talvez menor, mas mais sustentável, a nossa existência? Há poucos dias celebramos Santa Teresa d'Ávila, no sábado, patrona dos professores. Mas Santa Teresa, onde ela morava em Ávila, tinha um castelo, e a inspirou ver aquele castelo de fora, perceber que a gente precisava construir um castelo interior, com muitas salas, mas uma edificação
muito bem feita. Então a primeira dimensão, eu vim trazer fogo sobre a terra. Tudo isso para dizer, você tem coragem de dizer: Senhor, consome, destrua. Eu vou recomeçar. Nós sabemos o mito da fênix, não é cristão, mas sabemos, e tem tudo a ver com que tu és pó e ao pó has de voltar. Ter coragem de se reerguer, de se levantar, de se reconstruir. A segunda dimensão do fogo, que o Senhor está dizendo, é aquele que aquece. Mas tanto uma dimensão quanto outra é do Espírito Santo. O Espírito Santo não é fogo, é como que o fogo. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que estivesse aceso. Então não há também de se pedir como fruto, rezar sempre e nunca desistir. Senhor, derramai o teu Santo Espírito sobre mim, aquecei, fogo, aquecei, fogo que aquece, diz a própria antífona do dia de Pentecostes. Aquecei em mim a fé, o ardor, a esperança. Quando hoje no rádio o sacristão soltou um testemunho da Marta, era bonito, mas era questionável. Não sei se acompanharam, se perderam, 14h, você pode assistir pelo YouTube ou no reprise à noite. A Marta dizia que o filho dela enveredou para as drogas, foi preso, e que ela, devido àquele momento terrível, pensava em se matar. E seria com veneno, não só ela, como ela daria veneno para o filho. Mas graças a Deus, o filho se libertou. Ora, que bom! O fogo veio e queimou a palhoça. O fogo veio e queimou o vício. O fogo veio e derrubou a muralha. Mas e a muralha dela? Foi aí que 2 vezes eu soltei. Estava faltando um fogo. O fogo que pudesse agir na mente dela, de jamais permitir alimentar, sustentar o pensamento de se matar e matar alguém. Um livramento aconteceu, e o segundo? Porque isso nada justifica. Nada justifica tirar a própria vida e tirar a vida de alguém. Sobre o filho dela veio o Espírito, o fogo que queima. Mas foi quando eu questionei, porque padre, mas a pessoa está tão desesperada. Sim, ela pode estar tão angustiada, mas se estiver desesperada é porque faltou a fé. Segundo, pode vir o pensamento, mas qualquer pessoa que venha um pensamento como este, fuja, mude o pensamento, porque a partir de então, se você alimentar, se você organizar, se você dá margem ao pensamento ruim, você se torna refém dele. É esse fogo. É o fogo que vem na hora
dos desesperos, que é o Espírito Santo, para nos dizer: eu tenho um Deus que me defende. É aquele fogo que vem na hora das desesperanças, que nos faz crer: Deus não faltará. É o fogo do Espírito Santo que vem nesses momentos que a gente se encontra perdidos, que vem: Deus me guiará. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esta é a eficácia do Espírito Santo. Então, dois aspectos: purificar, incendiar. Purificar e fazer arder o coração que ama. Rezar sempre e nunca desistir, para que eu e você não gastemos a nossa vida sustentando palhoças, sustentando casas já em ruínas, pessoas que não nos fazem bem, relações que desconstroem. Mas que o Espírito Santo venha sobre nós para nos mostrar o caminho certo.